Bom, provavelmente todo mundo já teve um amigo na vida, né? Tem um amigo. Imagina só, você não é nada. Você tem um amigo que já tem um certo conhecimento em determinada profissão, determinada coisa. Aí você não é nada. Você não sabe nada. Aí esse seu amigo entende tudo, te ensina tudo. E te chama pra participar de coisas com ele, né? Aí futuramente, né? Vocês estão numa grande amizade, conseguiram construir coisas juntos, né? Construíram lá um grande patrimônio e tudo mais. Aí você, que é o amigo que ensinou tudo pra esse seu outro amigo, dá uma escorregada. Infelizmente erra, porque errar é humano. Tudo bem, persistir no erro é burrice. É, mas errar é humano. Você erra. E a amizade, geralmente a amizade, ela tá acima de todas as coisas nessa vida. Não tá. Não tá. Era pra ser assim, mas não é mais. Porque o melhor amigo do homem hoje é o dinheiro. E o dinheiro parece que foi colocado acima dessa amizade. O dinheiro, o status, tudo mais. Tô falando de quem? Do Igor e do Monark. O Igor não era nada, o Monark já tinha feito muito sucesso na internet. O Monark puxou o Igor pra fazer sucesso, fizeram o flow, deu certo, maravilha. Pra ser sincero com vocês, eu não conheço muito bem o Igor, mas eu sempre gostei muito do Igor também. E na época eu não gostava tanto do Monark. Olha que doideira, né? Mas hoje eu continuo gostando do Igor, mas também do Monark. O Monark pra mim é um cara que eu gosto também. Eu acho que ele é um cara que errou em algumas falas dele, mas eu acho que errar é humano. Só que parece que o Igor tá se desfazendo dessa amizade. É isso que é uma coisa triste. Pelo menos é o que tá chegando até mim. E o pior de tudo é que ele tá se desfazendo dessa amizade em prol a uma agenda. É aquela agenda que tira a essência das pessoas, mas entrega dinheiro na mão delas, entendeu? Status, dinheiro e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui no que o Igor falou, porque parece que o Igor chamou o Monark de burro e algo do tipo. É o que estão falando, né? Vamos ver. A criação de um partido nazista no Brasil. Puta, não mete essa pra me fuder. Claro que eu sou contra, porra, tá maluco. Não tinha como não falar disso, né? Porque o seu ex-sócio, pra quem não sabe, vai saber agora, o Monark, em fevereiro de 2022, durante um episódio do Flow Podcast, disse, entre aspas, eu acho que tinha que ter um partido nazista conhecido pela lei. E aí, aquela repercussão, merda no ventilador. Uhum. E eu imagino, pelo pouco que eu te conheço, que você ali era o adulto na sala. Como é que foi isso pra você, ir pro Flow? Vamos lá. Essas aspas aí, um pouquinho antes, o Monark, ele fala assim, cara, nazismo é mal, é do diabo, não devia existir e tudo mais, mas o ponto era, se existe um partido de extrema esquerda, na opinião dele, deveria poder existir um partido de extrema direita, só que em vez de falar isso, ele falou partido nazista, né? Esse pedacinho aí foi pra internet, virou um corte no Twitter, e aí ele acabou a minha vida. Acabou a sua vida? A minha vida acabou por um período ali, de verdade. Porque imagina que no dia seguinte eu já não tinha mais nada. Mas nada o quê? Nada, eu só podia entrar no meu estúdio e fazer um programa, era só isso que eu podia fazer, porque eu não tinha... Todos os parceiros que a gente tinha foram embora. Saíram, abandonaram o programa? Todos. Tudo. Mesmo a gente fazendo tudo que a gente fez, porque o Monark, ele sai do Flow, que dia que você falou que foi isso daí? Foi em fevereiro de 22. Dia 7 de fevereiro de 2022. No dia 8 de fevereiro de 2022, meio-dia, não tinha mais Monark no Flow, sabe? E assim, eu entendo que putz, a galera ficou, nossa, cara, porra, como é que tu deixa isso acontecer, que não sei o quê e tal. Mas a gente fez tudo o que a gente podia fazer porque a gente tinha que fazer, né? Então, o lance é que além de perder tudo nisso daí, no dia seguinte, no final da semana, a gente perde a monetização de 7 canais, o que não faz muito sentido, mas já aconteceu. E isso atrapalhou a nossa vida de um jeito, atrapalhou a minha vida. E eu falo nossa, quando eu falo nossa, eu falo galera que tá comigo lá hoje. Muito profundamente, muito profundamente. Então, felizmente, naquele ano deu para reconstruir a parte... Porque o Flow, eu tinha o objetivo de conversar em 2022 com os presidenciáveis, né? Foi um episódio realmente que eu acho que o Monark não deveria usar certas coisas durante o programa que faz com que a pessoa perca a consciência, né? Tem coisas ali que o Monark estava usando naquele determinado dia, faz com que a pessoa perde a consciência, ela não pensa antes de falar e falou um monte de besteira mesmo, essa é a realidade. Não tem por que esconder isso, é uma verdade. E é uma besteira destruidora. E quando o cara tem uma responsabilidade grande dessa, ele tem uma empresa com muitos funcionários, né? É uma responsabilidade gigante, gente. Você não pode colocar a vida, o emprego dessas pessoas em risco por uma besteira dessa. Eu sei que é uma coisa que ele acha que é uma liberdade ter isso no país, mas é uma coisa que é crime no Brasil, né? Então eu acho que ele deveria ter pensado antes de falar isso. E
eu acredito que por conta das coisas que ele fazia ali, né? Álcool, erva e tudo mais, faz com que o cara perca a linha de raciocínio, de consciência, ele não consegue pensar em ninguém que tá ali, né? Pensar antes de falar, só ficava lá, assim, ó. Então, mano, eu acho que não sei o que. Sabendo que um deslize desse, né, pode causar tudo isso no país que a gente vive, um país que é ultra militante, né? Podemos dizer. No início do ano, o Gian, que é um dos caras que começou o Flow lá comigo, tá comigo até hoje, ele recebe, sempre no dia 1º, ele recebe uma mensagem do além, para quem acredita, tá ligado? Dizendo mais ou menos o tema daquele ano ali. E desde 2022 era desafio. E depois ele foi me falar, cara, eu achava que o desafio era pra gente falar com os presidenciáveis e tal. Mas não, veio bem mais Era cedo. sobreviver. É. E aí, quando dá toda essa merda, a reputação do meu programa vai pro chão. Eu não tenho mais... Nesse sentido, a única coisa que eu podia fazer era chegar lá e fazer o meu programa. Era só isso que eu podia fazer, sabe? E tentar sobreviver procurando parceiros e grana no mercado e desesperadamente tentando manter aquilo ali existindo porque eu acredito muito, sabe? Ou seja, o Igor, mesmo com tudo perdido, ele ainda decidiu continuar o Flow. É isso que ele tá tentando falar pras pessoas. O Monark botou tudo a perder. Mesmo com tudo perdido, o Igor tentou continuar o Flow sozinho, sem o Monark ainda. É muito difícil isso. Mas porque o cara tem vida, ele tem família, ele tem conta pra pagar, ele tem tudo isso pra pagar na vida dele, entendeu? Então, ele já tinha perdido tudo ali no Flow. Ele simplesmente tentou se reerguer e conseguiu. Só que, vamos ver aqui o que tem mais aqui em cima. Então, cara, eu trabalhei aquele ano ali inteiro tentando fazer com que resolver um problema de reputação para que eu pudesse chegar no final do ano ou na época das eleições e conversar com os presidenciáveis. Então deu tudo certo nesse sentido aí. Putz, a gente conseguimos reverter desse jeito aí. O que a gente carrega até hoje, de certa forma, o fato de ter sobrevivido, né? Porque não foi barato sobreviver. Então, tem o Perdeu-se muito dinheiro. Perdeu-se dinheiro, perdeu-se acesso a pessoas, perdeu-se acesso a, sei lá, nichos inteiros, assim, ficaram mais difíceis de acessar. De entrar, porque virou um estigma. Virou um estigma. Duas coisas. A primeira... Ou seja, as pessoas, além dele continuar o programa, ele estava continuando um programa queimado, um programa que já não... Talvez qualquer outra pessoa no lugar dele teria dito assim, não, vou abandonar isso aqui, mas ele preferiu não abandonar, mesmo com o nome sujo, entendeu? Mesmo com o nome sujo, ele ainda preferiu continuar. Acha que foi uma reação exagerada? Acho que foi uma reação exagerada, porque, cara... Já tem 3 anos e meio que isso aconteceu, sabe? É um país ultra militante. E a gente tá falando isso aqui agora. Sim. Eu acho que a sociedade tinha todo... Mas eu acho, é porque o nazismo também aconteceu há muito mais tempo, a gente tá falando disso até hoje. Disso até hoje. E quando um cara tá com um microfone na mão, num lugar de extrema relevância, de alcance, e fala um negócio desse, é natural que as pessoas... Eu também acho. O lance é que a gente fez tudo que dava pra gente fazer pra assim, olha, gente, o Monark falou assim, não é que eu não estou escorraçando o Monark, tá? A gente só tem esse, na época, assim, inclusive agora, também nunca falei mal do Monark na internet. A gente só tem esse problema, eu só tô tendo esse problema na minha cabeça, em relação ao Monark, assim, porque a gente chegou até aqui, né? Ele se tornou relevante e tudo mais. E o Monark, ele, não é que eu tô escorraçando ele, mas a gente não concorda com o que ele tá falando, tá? Isso que ele falou aqui não foi endossado por mim, não foi endossado por ninguém que estava na mesa, inclusive, tá ligado? Todo mundo ficou chocado, ficou, cara, calma, isso aqui. Fomos por outro caminho. E assim, esse estigma ficar, mesmo depois da gente ter feito tudo que a gente poderia ter feito, eu fico, putz, cara, tá legal, então, o que mais que dá pra eu fazer pra te mostrar que eu não sou nazista, meu irmão? Porque assim, é complicado tu ficar se defendendo, dizendo pros outros que tu não é nazista, né? E outra, o Flow, cara, ele já se tornou um lugar... Aquilo que eu te falei, o programa ele é construído de um jeito que uma conversa precisa funcionar ali. Então, toma cuidado, Igor, pra não alimentar as pessoas que falaram isso de você. Porque muitas das vezes, né, esse pessoal da Lacration aí vai comprar esse seu discurso aí que você vai dar agora e são as mesmas pessoas que te jogaram pedra quando você tava na cruz. Então, tem que tomar cuidado pra não perder a essência, né? Certo? Para uma conversa funcionar ali, ele é um lugar onde, pelo menos nos 3 últimos anos, aí, acho que já tem mais tempo de Flow só comigo do que com o Monark, inclusive, eu e o Monark. O que foi construído ali é um lugar pra gente ter uma conversa humana, não sei se era esse termo que eu queria usar. Você já falou sobre isso, que você quer ter uma conversa civilizada. Civilizada. Deixa eu te fazer uma pergunta e entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço
honestamente, o Monark é burro? Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele... Essa foi a pergunta direta. O Monark é burro. Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Então, eu tô perguntando isso porque eu fui no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre racismo. E como viralizou, as pessoas pegam um trecho, às vezes colocam fora de contexto e tal. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o quê mesmo? Eu não conheço o Monark, eu não sou próximo dele nem nada. Eu tive com vocês só aquela vez e nunca mais. E eu sempre respondi assim, olha, ele não me parece ser um cara... Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei, ele não me parece ser um cara racista, não me parece ser um cara nazista, ele me parece ser um cara burro. Ele me parece ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar maconha dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido no Brasil, que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa comunista morreu. Que é... Não, mas agora, pera aí, careca. Agora cita aquelas pessoas lá. O cara que tem o mesmo discurso que você, mas defende a destruição de Israel. E aí? Isso é burrice também? Por que disso você não fala aí, carecão? Dessa galera colorida defendendo pessoas que, se elas estivessem no país que elas estão defendendo, elas seriam as primeiras a ir pro fogo. Por que você não fala dessas? Cita elas como exemplo. Cita essas pessoas como exemplo aí, carecão. Porque você disse que não existe um partido nazi no Brasil, né? Mas existem pessoas que pregam a mesma coisa que o partido nazi pregava. De judeus. Isso você não fala, né? Isso você não fala, porque é um povo que está do seu ladinho ideológico. Por que você não fala deles? Eles são burros também? Por que você não pega e faz um programa especialmente pra isso, já que isso é uma grande preocupação sua? Aí você não tem bola. A bola azul você não tem agora, né? As bolas azul. Cadê as bolas azul? Agora tua bola não é azul na hora de falar isso. A bola dele só é azul na hora de falar que o Monark é burro. Mas na hora de falar que a galera que seria jogado no fogo está agindo da mesma forma que o Monark, ele não fala dessa galera. Não fala. Ninguém faz um programa falando dessa galera, do que essa galera está pedindo aí hoje. Que o que eles estão pedindo é a morte de judeus. Isso você não vai falar nunca, né? Agora, será que o Monark tava certo? Porque parece que existe um partido nazi no Brasil, só que ele é meio oculto, né? Porque eles pregam a mesma ideologia, estão seguindo a mesma ideologia. Eles estão defendendo pessoas que destroem eles só pra acabar com os judeus. Então, não dá pra entender isso. Então, você poderia também, né, citar um trem assim pra nós. Seria bacana, pô. É um paradoxo gigante. Então ele me parece estar mais nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado pra estar ali com você. E aí eu emendo na pergunta. Já que ele é burro, por que você começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria trazer um público que você não tinha chance de trazer? Por que você estava com ele ali, naquele lugar? Cara, quando a gente se conheceu, em 2016, o Monark, assim, a gente ficou amigo rápido. Que a gente morava em Curitiba, morávamos no mesmo bairro, lá em Santa Felicidade. E eu tava fazendo vídeo de jogo, e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o quê, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito. E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer uma... Eu lembro que eu falei pra ele, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque isso que eu tô fazendo aqui, eu tava com um contrato com o Facebook Game, eu sei que não sei se dura muito tempo, não sei o quê. Eu acho que a gente devia fazer... Vamos fazer uma parada junto, tudo, porra, eu teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra, vamos fazer um podcast. Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos. O burro que teve toda essa ideia, né? Foi a anta balear. Ô, Monark, você é burro, hein, cara? Sua ideia sustenta pessoas até hoje. Sabe? Porque pra mim, eu queria fazer uma parada diferente do que eu tava fazendo e ele precisava fazer uma parada também porque ele não tava fazendo nada, tá? Então, a gente meio que se encontrou no meio do caminho. O Flow só existe porque a gente se encontrou no meio do caminho. Porque ele queria fazer e não queria fazer, e eu queria fazer... Ele queria fazer um podcast, mas ele não tinha o drive, sabe qual é? E eu tinha o drive de eu precisava fazer alguma parada, e eu tava procurando um troço que eu me orgulhasse de fazer, sabe? E o podcast parecia ser uma parada maneiríssima. Quando a gente começou, logo no... Assim, foi em 2018, alguma coisa assim, teve o Monark, ele gostava de twittar umas paradas e deixar as pessoas comentarem. Okay? Então aí ele mandou uma assim, não acho que o Estado deveria proibir fogos de artifício com barulho. Aí... Nossa.
Aí tu já sabe pra onde foi. Luísa Mel chegou. Nossa. Não, acabou. O final da história o resumo é pau no cu dos cachorros, sabe? Ficou horrível. Inclusive, até hoje, quando eu falo um bagulho e o cara entende, eu falo A e o cara entende D, porra, é pau no cu dos cachorros, porque a gente tá falando de outra parada. De repente virou outra coisa. Mas enfim, o ponto é que, cara, Monark, porra, fala da maneira mais explicadinha aí, cara. Tipo, talvez seja melhor tu dizer exatamente o que tá na tua cabeça, em vez de soltar uma ideia solta e deixar todo mundo se degladiar por causa disso, né? Então, e aí o Flow, quando a gente chega na relevância, a gente já tava junto. E não é que ele era burro. Ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas. Então, assim, eu quero mesmo que as pessoas pensem no que eu, sei lá, nas possibilidades do que eu tô falando, tá ligado? E aí isso vai virando um alvo cada vez maior nas costas dele, na testa dele, qualquer coisa assim. E ele entrava numa de, pô, não tem como eu ser cancelado, mano. Não tem como eu ser cancelado. E acabou. A vaidade é o meu pecado favorito. Então, eu não sei, eu acho esse careca meio arrogante, é coisa de careca isso. Arrogante é coisa de careca, e pior que eu gostava dos vídeos de comédia dele. Eu não acho o Monark burro, tá? Eu acho que ele foi infeliz naquela fala, mas ele foi muito feliz no formato de podcast. Inclusive, eu acredito que ele deveria ter patenteado essa ideia. Acredito que ele deveria ter patenteado essa ideia no país, porque ele estaria ganhando dinheiro até hoje com essa patente, né? Bom, ele respondeu o Igor, vamos dar uma olhada. Os Estados Unidos invadam o Brasil. Bom, a gente já viu isso, vamos passar pra frente, onde ele é hipócrita, ele não fala dos LGBTVIA+, que defendem quem bota fogo neles, né? Que tem discurso nada tanto quanto do Monark. O Igor, enfim, concordou com a pergunta do Tabet. O Tabet perguntou se você era burro, ele disse que sim, e depois teve essa continuação. Se vender mais significa ser mais inteligente? Pode ser. Mas, pô, você não tinha visto isso antes, né? Não, primeira vez que eu vejo, assim. Pois é. Como é que você, assim, qual o teu sentimento vendo, né, esse diálogo, assim, de uma forma geral, cara? Bom, o Tabet nunca foi um cara que gostou de mim, entendeu? Sempre é um cara que tentou descredibilizar a minha imagem. Então, nada novo no sol, entendeu? Agora, cara, eu não ligo, foda-se. Caguei. Essa é a parada que vocês não entendem, entendeu? Numa coisa o Tabet estava certo, entendeu? Não totalmente certo, mas ele estava certo. Eu só quero fumar minha maconha, falar o que eu penso, entendeu? E não tem encheção de saco, entendeu? É basicamente isso, cara. Não é difícil. Eu não tô pedindo muito. É duro viver num país que você não pode mais falar o que pensa, né? Baseado, você pode fumar tranquilo nas ruas da cidade. Pode até vender se você quiser. Agora, falar o que pensa é o problema. Eu acho do que não tô pedindo muito. Sim. Não, eu sabia que tu ia falar nesse sentido, cara. Eu sabia que tu... porra, o Tabet fez... Pelo menos uma leitura que o Tabet fez é uma leitura correta, nesse sentido de você... Não, nesse sentido ele tá certo. Eu só quero falar o que eu penso, falar sobre o mundo. Aí não pode. Ter a minha vida, ser feliz, tá ligado? Trabalhar, construir, ajudar, desenvolver, sei lá, só esse tipo de coisa que eu quero fazer. De verdade? Não, o Igor, ele tem o processo mental dele de lidar com a situação, entendeu? Existe uma escolha que foi feita em 2021? Foi 2021? 2022. Você viu que ele nem viu o vídeo mesmo. Acho que Ou foi. 22. Não, 22. Foi 22. 2021. Então, houve uma decisão que foi feita lá, né? A decisão minha e a decisão do Igor foram totalmente opostas, certo? Sim. Então, obviamente, ele vai tentar defender a decisão dele, que foi: é melhor sacrificar a nossa ideia, a origem, né? Sacrificar a essência do produto em troca de uma garantia de aceitação do mercado que vai nos dar a rentabilidade e o alcance que a gente precisa, mesmo sem essência. Foi essa escolha que ele fez, entendeu?
Então, como ele tá ganhando dinheiro, eu acho. O cara partiu pro lado da cultura brasileira. As coisas que são desprovidas de essência, de opinião, de cultura, desse tipo de coisa no Brasil, dá certo. Quando você vai pro lado da patota, dá certo. Eu não sei se o Flow fez isso, de fato, né? Se eles penderam totalmente pra esse lado, porque eu também não assisto, né? Não sou muito fã de podcast, mas pelo visto é isso que aconteceu, né? Ele tá dando entrevista em um canal que é mainstream, né? Aquela galera da militância e não sei o que, ou seja, todo mundo vai acabar pendendo pra esse lado da militância, que é algo que dominou o país culturalmente, dominou as massas, né? Então, são pessoas que não entendem o valor do perdão, não entendem, não existe esse tipo de coisa pra elas, né? Essas pessoas não têm, elas não sabem o que é perdoar, elas não sabem o que é se colocar no lugar do próximo, o olhar, que em uma conversa de bar elas poderiam também ter falado coisas piores ainda, elas poderiam ter dito coisas piores ainda. Acho que o peso dos patrocinadores em cima do Monark e do Flow foi válido. Depois que o Monark saiu do Flow, eu não acho que é válido pesar em cima do Igor. Eu também não achei válido pesar em cima do Igor e das outras pessoas lá, mas consequentemente pesou. Só que eu acho que também não tem que ficar batendo nessa tecla a vida inteira, né? E também taxar uma pessoa de burra só por algo que ela falou uma vez, né? Ele deve estar ganhando muito dinheiro, não sei da vida dele, pra ser sincero, não me interessa, inclusive. Mas se ele tá ganhando muito dinheiro, talvez, na perspectiva dele, ele se sente validado na sua escolha, porque ele vê que o mundo tá recompensando ele com riqueza, conforto, luxo, acesso ao mainstream, entendeu? Então, tipo, ele pesando as duas decisões de manter a essência, mas sofrer tudo que o Monark sofreu, ser ostracizado, perseguido, calado, tirado dinheiro, entre outras e muitas outras coisas, e ficar na minha posição onde a única coisa que eu tenho que fazer é vender minha alma e aceitar os mestres do mainstream. Hoje entendeu? no Brasil, ou você vende a alma na mídia, ou você vai ser perseguido. Não tem outro jeito. Ele se acha mais inteligente do que eu, porque, logicamente, ele ganhou mais recursos materiais, certo? E mais status no mainstream, entendeu? Então ele se sente mais inteligente por essa decisão. Então eu entendo por que ele pensa isso, ou porque o Tabet começa com essa pergunta, entendeu? Agora a questão, foi burrice minha eu ter escolhido os meus princípios em vez de dinheiro e fama e aceitação no mainstream? Se foi burrice, se a visão do Igor e da sociedade aqui foi burrice, ok, eu gosto de ser burro, entendeu? Eu não estou interessado em ficar inteligente nesse sentido. Sabe? Logo o povo que acha errado o capitalismo preferem vender sua alma pro dinheiro, que é o que esse povo faz. O Monark fez totalmente o contrário. Ele manteve a essência, mas não se vendeu. Agora, ele só foi burro na hora de falar aquilo lá. Ele botou tudo a perder e todas as pessoas que trabalhavam com ele também. Aí ele foi burro naquele momento. Entendi. Faz sentido, né? É o teu princípio, né, porra? Se burrice... É o que eu acredito, né? Se burrice é ser como você é, aí você não vai mudar, então beleza. Beleza, eu aceito. Vocês me chamam do que quiserem, meu. Não ligo. Contanto que eu faço o que eu quero, vocês têm o direito de falar o que vocês querem, de me achar, vocês a sociedade, o Igor e tudo mais, né? Você acha o que quiser, pô. Foda-se, caguei. No final, nós todo mundo aqui vai morrer. Sim. E no final, eu fiquei com o que era meu, tá ligado? De verdade. Sim, sim. Não, eu acho muito... como dizer... Quando eu vejo uma... Primeiro que assim, você pega a galera assim, não, eu não vou fazer, né, sensacionalismo e tal, porque, porra, isso aqui... Aí chega, faz muito sensacionalismo, faz essas coisas e tal, e é lógico, eu vou primeiro assim, eu vou repercutir com você, porque, porra, a gente tem uma boa relação já há muito tempo, a gente já se conhece há muito tempo, você já fez várias... Eu não vejo problema. Você pode trazer esses assuntos, não tem problema nenhum. Eu sei, e era essa a minha segunda questão. Você fala sobre tudo, né? Você é capaz de debater com um cara que você discorda 100% do que ele fala durante 2 horas e meia. Beleza, largou no meio, largou, mas... Foram 3 horas. Sim, mas eu entendo. E, enfim, então, no final das contas, a galera quer ver o que está acontecendo. E eu acho, assim, tipo... Eu não consigo ver as pessoas, tipo, nessa caixinha de burro ou não burro, porque é o que você falou, se você coloca alguém... Não é um erro de uma pessoa que determina se ela é burra ou não, não existe isso. Burro é aceitar tudo que a gente tá vivendo hoje. Se vocês abrirem os olhos aí, vocês vão ver o que é burrice de fato. Como burro, você se coloca acima dessa pessoa e você tá
perdido como ser humano se você Tem gente se que é sente burra, superior a alguém, pô. Burra é uma mulher dançar uma música que diminui ela todos os dias, que coloca ela no chão, destrói a autoestima de uma mulher, a imagem feminina e tudo mais. E elas dançam. Isso é burrice. Isso é um exemplo claro de burrice que acontece no Brasil. As músicas aqui transformam as mulheres em completos seres submissos e objetos, né? Objetificados. E elas vão lá e falam que mulher tem que ser empoderada, mas elas estão sendo submissas dançando uma música que destrói completamente elas. E isso é burrice. Isso é um exemplo de burrice, entendeu? Se sentir superior a alguém é burrice mesmo. Eu acho burrice se sentir superior, entendeu? Uhum. Mas, porque, tipo, a graça da vida é a existência, entendeu? Sim. E a existência é, de certa forma, igual pra todo mundo, tá ligado? Sim. Porque todo mundo existe, e só existe um jeito de existir, entendeu? E é igual pra todo mundo, a gente tem a nossa consciência, nossos sentimentos, isso que é importante, isso nos torna especiais, porque a existência é o que importa, né? Então, o resto, cara... Mas tem gente que é burra, Barba, tem ser humano burro, entendeu? Eu só não concordo que é o meu caso, mas pode ser arrogância também, entendeu? Entendi. Não, e curioso Não, eu não sei se eu acho que o Monark não é burro. também, quando o Tabet pergunta, por que você topou fazer o projeto com o Monark? Aí, basicamente, o Igor fala que quem inventou o Flow foi você. Quem Bom, inventou... sim, a ideia foi minha, né? Eu sabia, eu tinha o blueprint da parada, tá ligado? Eu dividi o blueprint com o Igor, entendeu? Por que ele me escolheu? Porque não tinha Flow sem mim, entendeu? Não ia acontecer. A Ele verdade não sabia o que fazer, né? Ele não sabia o que fazer. Ele falou, pelo que ele falou no vídeo, ele falou assim, vamos fazer uma parada junto. O quê? Não sei. Ele queria fazer um negócio de unboxing, entendeu? Sim. E eu não queria fazer coisa de unboxing. Né? Bom, mas de qualquer forma, eu também não quero disputar quem tem o mais merecimento do Flow, se é eu ou se é o Igor, entendeu? Tanto faz. Eu, sinceramente, eu caguei pro Flow, tá ligado? O Flow era um veículo pra mim, entendeu? Levar uma mensagem, é isso aí. Ele criou uma coisa que ele pudesse levar uma mensagem. Eu sou eu, não um veículo. Eu posso construir outro veículo. Eu construí o Monark Talks. Tiraram de mim também. É a vida. Se eu tiver um outro veículo, é isso que importa. O veículo, não, né, especificamente aquele veículo. Tanto faz, o que importa sou eu, sacou? Exatamente, eu acho que o que importa... Tá todo mundo lascado aqui nessa porra. Essa é a verdade. E todo mundo fica discutindo uma coisa idiota. Sendo que tem tantas coisas ruins acontecendo e a gente não tá olhando pra essas coisas. Porque talvez nem olhar pra essas coisas a gente pode mais. Esse foi o vídeo de hoje. Boa sorte a todos, que estamos todos no mesmo barco. Exceto aqueles que vão vender a alma, tá? Beijo, fui!